do Jamal. Jamal ministrou aqui para nós na sexta-feira, na abertura do Sobrenatural. Foi um tempo muito especial, falou muito aos nossos corações a palavra dele, e eu segurei ele hoje, para estar ministrando aqui nos nossos 4 cultos, já ministrou pela manhã, uma palavra poderosa, agora à tarde também. E amigo, é uma alegria poder receber você, não só também receber você com a palavra que você vai ministrar, mas também falar do seu livro. Você já lançou ele aqui, O Poder da Experiência com Deus, esse livro aqui maravilhoso, que também, para você que não teve acesso, que não conseguiu ter esse, tem no hall ali no final da reunião nossa, você pode passar, tem uma equipe nossa ali vendendo esse livro, o livro do pastor Marcelo Jamal, O Poder da Experiência com Deus, na prática da vida cristã. Então, parabéns pelo seu trabalho, que Deus abençoe você, esse livro, também que ele possa chegar a muitas casas, muitas vidas, muitas pessoas possam ser tocadas, mas é uma alegria receber você aqui na Alcance Curitiba, você e a Juliana, a sua esposa. A Juliana, ela foi fazer um tour agora pela Alcance para conhecer algumas áreas. Sei que vocês estão pastoreando agora lá nos Estados Unidos, e os desafios lá também não são diferentes dos nossos aqui, alguns maiores, outros menores, mas desafios existem em todos os lugares. Que Deus continue te abençoando aonde vocês estão pastoreando, e que essa manhã o Senhor possa estar usando você poderosamente. Você é um grande amigo de muitos anos. Eu e o Jamal já somos amigos aí há quase 20 anos, temos uma caminhada, o Jamal, como eu já disse aqui outras vezes, faz parte indiretamente desde a fundação aqui da Alcance Curitiba, quando nós estávamos ainda sonhando, pensando em iniciar as primeiras reuniões na garagem da minha casa, eu, Adri, Luciano e Kelly, e os nossos filhos na época, que eram bem pequenos, Murilo, Danilo, Israel e Lissa, o Davi ainda não havia nascido. Quando o Luciano me apresentou você, não tínhamos nem ainda começado a primeira reunião, quando a gente se conheceu, e ali a gente já começou um vínculo de amizade que já dura aí há quase 20 anos, somos abençoados pela sua vida quando você está aqui ministrando o nosso povo, mas também somos abençoados quando sentamos à mesa com você e aprendemos muito, Algumas pessoas perguntam, pastor, qual o critério que a Alcance tem para trazer alguém para vir ministrar? Porque se você soubesse a quantidade de pessoas que às vezes são até oferecidas para estar ministrando, pregando, cantando, e eu sempre digo, nós não trazemos uma pessoa porque talvez ela tenha um nome forte, ou porque ela tem muitos seguidores, porque ela tem, enfim, aí uma plataforma digital conhecida, ela é conhecida. Nós trazemos pessoas que nós temos relacionamento, nós trazemos homens e mulheres de Deus aqui, que nós temos relacionamento, que nós conhecemos a vida deles, que eles nos conhecem também. Então, estou dizendo isso para vocês, porque todos aqueles que passam por aqui, que ministram não só a palavra, o louvor, ou estão conosco aqui, são pessoas que a gente conhece, e também eles ministram as nossas vidas, e assim nós queremos que eles ministrem a vida dos irmãos também. Amigo, Deus abençoe você, vai que é tua. Aleluia. Graça e paz, queridos. Bom estar aqui, e fazer parte da família Alcance é muito bom. Como falou bem o Marciano, eu tenho tido esse privilégio de estar com vocês, e todas as vezes que o Senhor me concede esse privilégio, eu saio daqui com uma impressão boa, uma impressão gostosa. Não teve uma vez que eu não vi aqui que a igreja não estava melhor, não estava mais ungida, que eu não fui tratado com amor, com carinho, com respeito. Vocês estão de parabéns. Certamente eu oro e vou continuar orando para que Deus levante vocês de uma forma extraordinária, por uma razão bem específica. Nós precisamos, em nossa geração, igrejas saudáveis, igrejas maduras, igrejas comprometidas com os valores do reino. Eu tenho falado muito ao Marciano e ao Luciano que Deus está levantando ao Alcance, assim como nós vemos em Tessalonicenses, uma igreja modelo de vida com Deus, modelo de integridade, modelo de entrega à obra missionária, modelo de pluralidade, de entender as diferenças dentro da unidade. Que o Senhor realmente continue abençoando vocês em nome de Jesus. É um privilégio fazer parte do que vocês estão construindo. Eu gostaria que nós dessemos uma salva de palmas ao Senhor Jesus pela vida de todos esses líderes. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao Senhor. Quantos gostariam de ouvir a palavra do Senhor? Diga amém.
Glória a Jesus. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5. E achando o capítulo 5, por favor, vá ali para o versículo 17 e 18. O texto bíblico nos diz o seguinte, por intermédio de Paulo: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Esse conselho de Paulo, essa orientação do apóstolo Paulo é extremamente importante para nós, porque na realidade ela sempre foi importante para a história que Deus escreveu na humanidade, ou com a humanidade. Se você observar, nós estamos diante de uma verdade recorrente. O que é uma verdade recorrente? Em várias épocas, por intermédio de várias pessoas, o mesmo princípio foi vivido. Se você olhar para o livro de Joel, o profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, ele diz que nos últimos dias viveríamos o derramar do Espírito Santo. Então, desde sempre, nós temos sido orientados a uma relação com o Espírito Santo para vivermos o que Deus está fazendo. É quase impossível você ter uma relação profunda com Jesus, uma relação profunda com o propósito dos céus na terra, sem uma intimidade também profunda com o Espírito Santo. Você percebe essa verdade recorrente, por exemplo, no profeta João, ou aquele que veio preparar o caminho do Senhor. No versículo 29 do capítulo 1, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele não se deteve apenas no ministério salvífico de Jesus. Logo no versículo 32, ele diz: ele também vos batizará com o Espírito Santo e poder. Eu entendo nesta passagem que tão importante quanto ser salvo é desenvolver essa salvação no poder do Espírito Santo. Porque o mesmo Espírito Santo que nos convenceu de pecado e também nos convenceu da redenção que há em Cristo Jesus, é o mesmo Espírito Santo que vai nos capacitar para viver uma vida cristã poderosa, sobrenatural, cheia da presença do Senhor. Observando essa verdade recorrente, a gente vai para Jesus. Jesus foi gerado no Espírito Santo, Jesus começou o seu ministério no Espírito Santo, e tudo que Jesus fez como homem, ele fez no poder do Espírito Santo. E deu treinamento por 3 anos e meio aos seus discípulos, e esse treinamento com certeza foi o melhor possível. No entanto, o próprio Senhor Jesus deixou claro aos seus discípulos que não seria suficiente. No capítulo 24, livro de Lucas, versículo 44 e diante, ele disse: olha, fiquem em Jerusalém, vocês vão para lá porque vocês vão receber a promessa do meu Pai. Então Jesus teve uma experiência profunda com o Espírito e falou sobre o Espírito aos seus discípulos. Os discípulos então, Atos capítulo 2, tiveram uma experiência extraordinária com o Espírito Santo, vivenciando aquilo que Jesus havia dito, e também não apenas vivenciaram, como propagaram a verdade do Espírito Santo. Logo a igreja, quando esteve em Samaria, olha que interessante isso. Era uma igreja que estava crescendo, porque a cidade inteira se reunia lá. Era uma igreja de milagres, porque os corpos eram curados, os demônios saíam dos corpos, aleluia, glória a Deus. Era um manifestar da glória, as pessoas se convertiam, se batizavam. Mas a mente apostólica, treinada pela verdade recorrente, vinda do ensino de Jesus Cristo, eles entenderam: espera um pouquinho, esses camaradas não tiveram uma experiência ainda com o Espírito Santo. Pedro e João então descem de Jerusalém para Samaria, e ali propositalmente inserem a igreja no contexto da obra do Espírito, levando eles a terem uma experiência pessoal com a obra do Espírito Santo. Logo em seguida, Paulo se converte no capítulo 9, observe que Paulo era um perseguidor da igreja, e no momento que Jesus fala a respeito da salvação a ele, e o orienta a ir à rua direita, Ananias, sabendo que Paulo era um perseguidor, ficou com medo de estar lá, mas convencido por Jesus, ele chega e fala: irmão Paulo, o mesmo Jesus que apareceu a você, também apareceu a mim, para que você seja curado, e o quê?
seja cheio do Espírito Santo. Observe que a verdade recorrente que esteve no ministério de Jesus aqui na terra, ensinando os seus discípulos a entenderem que o ministério bem-sucedido é um ministério no Espírito. Agora Jesus entronizado à direita do Pai, também orienta Ananias a viver a mesma verdade recorrente, levando Paulo a viver no Espírito. Esse mesmo Paulo, se nós pularmos agora para o capítulo 19 de Atos, ele chega em Éfeso e vê ali uma reunião de discípulos no número de 12, e eles perguntam: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? De onde Paulo tirou essa verdade? De onde ele tirou essa pergunta? Simplesmente da sua experiência pessoal, quando ele teve a sua conversão? E a resposta foi: nem sequer ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Então Paulo, os conduzindo do batismo de João, os levou ao batismo em nome de Jesus, e depois consequentemente o batismo no Espírito Santo, onde eles falaram em línguas e começaram a profetizar. Você vai observar que essa verdade recorrente sempre esteve na Bíblia. Essa verdade recorrente sempre fez parte da história que Deus escreveu na humanidade. E a minha pergunta para nós essa manhã: será que ele mudou de ideia? Será que a evolução da sociedade anulou a forma de Deus trabalhar? Certamente não. Hoje, eu e você, cada um de nós precisamos reverter a nossa negligência em relação à obra do Espírito Santo. Você não vai conseguir entender mais Jesus do que aquilo que o Espírito Santo revelar a você, porque o próprio Jesus determinou que fosse assim. O próprio Senhor Jesus determinou que fosse assim. Tente imaginar numa relação da Trindade. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. Quanto concordam? Diga amém. Ou seja, Jesus, quando veio ao mundo, ele veio revelar ao Pai. Ele disse claramente em várias passagens: quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus então se entrega como sacrifício perfeito, como preço da redenção. Ele, ao subir aos céus à direita do Pai, entregou o ministério do Espírito Santo para quê? Para revelar sobre ele. Se você quiser entender sobre Jesus, você tem que passar pelo ministério do Espírito. Se você quiser entender sobre redenção, você tem que passar pelo ministério do Espírito. Se você quiser entender sobre andar no poder, você tem que passar no ministério do Espírito. Se você quiser ter uma profundidade em Deus, você tem que passar pelo ministério do Espírito, porque foi concedido a ele esse ministério. A religião não tem esse poder, você não tem essa capacidade própria de descobrir nada sobre Jesus, mas se o Espírito Santo abrir os seus olhos, você vai enxergar. Se ele abrir os seus ouvidos, você vai ouvir. Se ele te tornar sensível, você vai perceber a obra de Deus. Nós precisamos urgentemente aquecer a nossa fé em relação ao ministério do Espírito Santo. Aliás, se você observar, Paulo, quando ele dá essa advertência, dizendo: olha, não sejam bobos, ou seja, não gastem a sua vida com aquilo que realmente não vai produzir resultados, não sejam insensatos, mas foquem para o que é necessário, foquem aonde realmente vai dar fruto, ou seja, procurem ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo, procurem ser homens e mulheres que entendam a obra do Espírito Santo, porque todo o movimento da glória, repita comigo, o movimento da glória é fruto da obra do Espírito Santo. Então, se você não entender como ele funciona, como ele fala, como ele faz as coisas, possivelmente você vai ficar de fora. Não que ele queira. Não que ele queira. Bem, então dentro desse contexto da advertência de Paulo sobre nós sermos cheios do Espírito Santo, eu gostaria que você fosse comigo para uma outra passagem da Bíblia, Atos capítulo 2, versículo 1, onde nós percebemos uma verdade extraordinária, ou seja, todos os discípulos agora conscientes dessa verdade, intencionalmente começam a vivê-las. Então percebe que nós estamos aqui no segundo conceito importante da obra no Espírito. Primeiro, nós não podemos ser como a igreja de Éfeso, que nem sequer sabe da existência do Espírito Santo. Nós vamos ser conscientes dessa obra, precisamos ser conscientes da importância, nós temos que ser atraídos por essa consciência, e essa consciência vai nos levar ao que eu chamo de intencionalidade. Tudo que você não define, você não entra no governo. Esse é o princípio da vida. Tudo que você não consegue definir, que fica no abstrato, você não consegue desfrutar. Você precisa de definições, você precisa de instrução.
Por isso que o ministério profético é importante. Desde Joel, o ministério do Espírito foi anunciado. Desde João, o preparador, desde Jesus, desde os apóstolos. E de tempo em tempo, em toda a história de reavivamento da igreja, o ministério do Espírito Santo esteve ativo. Quando temos a consciência, isso nos leva à intencionalidade. Por que da intencionalidade? Porque há um ensinamento errado de que nós vamos ser cheios do Espírito Santo acidentalmente. Quando o texto fala aqui, no capítulo 2 de Atos, de repente ouviu-se um som. Esse de repente não é algo abstrato. Esse de repente não é um acidente, ele é intencional. Intencional porque Lucas capítulo 24, Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que a promessa do Pai seja dada a vocês. Atos capítulo 1, versículo 8, diz a mesma coisa: fiquem aqui, até que do alto sejam revestidos de poder. A intencionalidade deles estarem aqui, reunidos no mesmo lugar, assentados, buscando a presença do Espírito, é porque eles foram convencidos da importância deste momento. Eles foram convencidos da importância do ministério do Espírito Santo. E uma das minhas intenções aqui em Deus hoje é despertar a tua consciência da necessidade que você tem do relacionamento profundo com o Espírito Santo. É despertar a consciência de que você não conseguirá ir mais longe de onde o Espírito Santo conseguir te levar. Você não saberá mais do que aquilo que o Espírito Santo puder te ensinar. Você não vai entender mais, senão aquilo que o Espírito Santo puder abrir a sua mente. Porque isso é uma verdade bíblica. O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que jamais percebeu o coração humano. 1 Coríntios capítulo 2. Estas são as coisas que Deus tem preparados a nós. Estas são as coisas ensinadas pelo Espírito Santo. Intencionalidade. A intencionalidade, ela é válida para a vida. Válida para a vida em todos os sentidos. E por que não seria válida para uma vida no Espírito? Todos os homens que viveram uma vida cheia do Espírito foram homens intencionais na sua busca, não acidentais. Intencionais na sua busca, intencionais na sua busca, intencionais na sua busca. Quando você olha a história de Josué, diz: santificai-vos hoje, intencionais, para que amanhã, santificai-vos hoje, para que amanhã. Esses homens estavam entre 10 a 7 dias, provavelmente 7 dias na busca intencional. Jesus morreu na Páscoa, ressuscitou na Páscoa. Depois da Páscoa, 50 dias acontecia o Pentecostes. Então, tirando os 3 dias que ele teve morto, mais 40 dias de pregação em vida, sobram mais ou menos uns 7 dias aí, de intencionalidade. Agora, preste atenção. Eles estavam num lugar não maior do que esse palco. Quem já foi em Israel, lá no cenáculo, sabe, é um lugar relativamente pequeno. E ali aquele grupo intencionalmente estava buscando ao Senhor. Intencionalmente. Agora lembre-se, a intencionalidade é fruto da consciência. Você nunca vai investir tempo, você nunca vai investir dinheiro, você nunca vai investir energia naquilo que você não acredita. Aliás, você quer saber o que você não acredita, é onde você gasta menos tempo. Você quer saber o que você mais acredita na vida, é onde você gasta mais tempo. Porque há sempre tempo para o propósito. Sempre quando você entende propósito, você encontra tempo. Então algumas pessoas dizem: pastor, eu não tenho tempo. Não, você não tem propósito, mediante a Bíblia. Porque há tempo para todo propósito. E eu fico preocupado, como na nossa geração, essa necessidade da obra do Espírito Santo tem se tornado relativa e até uma briga denominacional. Na realidade nunca foi. A verdade recorrente da obra do Espírito sempre foi presente e teve prioridade na obra de Deus. Aliás, se você olhar aqui no versículo 14 do capítulo 2, você vai perceber que a primeira pregação pública da igreja foi uma defesa da obra do Espírito Santo. Quando Pedro se coloca em pé dizendo: irmãos, esses homens não estão bêbados, é 9 horas da manhã, eles estão cheios do Espírito Santo. Intencionalidade como fruto da consciência. Intencionalidade porque foi quem foi conquistado pela verdade divina.
Agora, outra verdade nesse texto, do capítulo 2, seguindo o conselho de Paulo para ter uma vida cheia do Espírito Santo, é que, capturado em minha consciência, guiado na minha intencionalidade, eu preciso aprender sobre interação. Muito do que nós vamos viver no Espírito não é fruto só do conhecimento e nem da intencionalidade, mas muito do que nós vamos viver no Espírito está relacionado à interação, como nós interagimos com Jesus no Espírito, como nós interagimos com os céus em relação ao movimento que Ele faz na terra. Percebe que o texto diz assim, que eles estavam lá e de repente, que nunca será um acidente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu a casa onde estavam assentados. Coisas extraordinárias começaram a acontecer, línguas repartidas entre eles como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Se o texto tivesse parado por aqui, nós teríamos tido pouco resultado em relação a uma intervenção divina, teríamos poucos resultados em relação ao que os céus fizeram na terra, simplesmente porque faltou interação. Foi na interação que eles ouviram falar das grandezas de Deus em sua própria língua, foi na interação que mais de 3.000 pessoas se converteram, foi na interação que nós vimos inaugurar os últimos tempos profetizados por Joel, foi na interação que a igreja começou a ter uma atividade pública atraindo a sociedade a Jesus, foi na interação que eles puderam experimentar mais do Espírito Santo, porque muitas vezes nós temos essa dificuldade de interagir com Deus, como se Deus fosse fazer todas as coisas independente de mim, como se Deus fosse fazer qualquer coisa independente da minha interação, e não é verdade. Deus tem o que eu chamo de verdade recorrente. Quando Ele quis cultivar um Éden, Ele chamou Adão. Quando Ele quis construir uma arca, Ele chamou Noé. Quando Ele quis uma terra, Ele chamou Abraão para palmilhá-la. Quando Ele quis libertar um povo do seu cativeiro, chamou Moisés. Quando quis introduzir esse povo à terra prometida, chamou Josué. Quando Ele quis guiar um povo pela lei, levantou os juízes. Quando estabeleceu a monarquia, levantou os reis. Quando quis guiar o povo, levantou os profetas. Deus usa homens que interagem com o céu. Por que temos tanta dificuldade de interagir? É uma pergunta interessante. Talvez preconceitos religiosos, talvez uma visão equivocada de nós mesmos. Quais são as dificuldades que nós temos de interagir com os céus? Religiosamente, é uma coisa que a gente tem que consertar. Eu não sei se você já percebeu. Quem aqui é crente mais de 5 anos? Diga amém. Quem aqui é mais de 10 anos? Diga amém. Mais de 15? Diga amém. Mais de 20? Diga amém. Eu vou parar por aí, senão eu vou revelar a tua idade. Mas você já está na igreja há um bom tempo. Você já deve ter observado um equívoco nos nossos ensinos. Sempre que nós ensinamos sobre as questões espirituais, sempre vem ou antes ou no final. Tome cuidado. Quem já ouviu isso aqui? Você vai ensinar sobre os dons, começa, olha, tome cuidado. Como tomar cuidado com as coisas que Deus faz? Como tomar cuidado com o som que vem dos céus? Como tomar cuidado com algo divino? Não, pastor, você não pode ser imprudente. Não, a gente tem que parar de ensinar a verdade com incredulidade. A gente tem que parar de ensinar a verdade com preconceitos religiosos. A gente tem que começar a ensinar a verdade livremente, como a verdade deve ser pregada, não com as tradições denominacionais. A verdade recorrente é que não há uma vida em Cristo sem a vida do Espírito Santo. Na realidade, quem aqui se arrependeu do seu pecado? Diga amém. Quem te convenceu do pecado? O Espírito Santo. É uma coisa interessante sobre isso. Eu acho que nós temos que reverter um pouco esse quadro de negligência, até na forma de pregar sobre a obra do Espírito Santo. Você quer ver uma coisa interessante? Quantos creem que a igreja tem que andar em amor? Diga amém. Mas quem que derrama o amor em nossos corações para amar? É o Espírito Santo, Romanos 5,5. Ele derrama o amor de Deus em nossos corações. Quantos creem que nós temos que ser uma igreja da palavra? Diga amém. Quem é que revela a verdade da palavra para nós? O Espírito Santo, que tira o véu, senão nós ficamos como quem está cegos. Quantos creem que a igreja tem que andar no poder de Deus? Diga amém. O que é a manifestação do poder de Deus? É o Espírito Santo por nosso intermédio. Quem crê que a igreja tem que orar? Diga amém.
Mas a Bíblia fala que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos ajuda a orarmos da forma correta. Onde você olhar a vida cristã, ela passa pelo ministério do Espírito Santo. Por onde você olhar a vida cristã, o Espírito Santo está ali revelando a obra da cruz, revelando a obra consumada, revelando o poder do nome de Jesus, o poder do sangue derramado. Nós não podemos mais ser crentes incrédulos, precisamos ser crentes de verdade e dar todo lugar ao Espírito Santo e interagir com Ele. Pastor, mas parece loucura. Bem-vindo. Aliás, se você procurar ser um crente certinho, você tem que ir para outra religião, porque ser certinho e ser crente não combina. Ah, é? Você não está duvidando de mim? Vou te provar. Quem crê aqui que uma virgem concebeu um filho? Diga amém. Você se acha normal? Quem crê no que a Bíblia diz, que a roupa crescia com o tamanho do corpo das pessoas? Isso para o homem é uma maravilha, para as mulheres é enfadonho. A mesma roupa a vida inteira seria uma prisão para as mulheres. Mas para homem é tudo que eu quero. Eu olho às vezes com a minha esposa assim, eu pego a camisa do guarda-roupa assim, essa aqui tem 15 anos. É um orgulho para mim comprar uma roupa que cuida 15 anos. E o pessoal fala assim, não, mas você não pode ficar, porque hoje em dia todo mundo tira foto. Eu acho uma maravilha tirar foto com a mesma camisa 15 anos. Eu acho o máximo isso, né? Agora a mulher vai se sentir quase cerceada da sua liberdade de compra. Mas quantos creem que aconteceu isso no deserto? Diga amém. Você se acha normal? Cara, quem aqui é salvo? Dê um brado de vitória. Ih, tem gente que está no meio caminho. Não vou tentar dizer, quem aqui é salvo? Dê um brado de vitória. A Bíblia diz que você foi salvo pela loucura da pregação. E você se acha normal ainda? Não combine essa coisa de ser normal. Aliás, deixa eu te falar uma coisa. Se você quiser caminhar pelos caminhos normais da vida, você não vai chegar a lugar nenhum. Porque o mundo está formatado para ser anticristo. O mundo está formatado para alimentar o maligno. O mundo está formatado para a manifestação do inferno. Se você quer uma intervenção dos céus na terra, se você quer realmente que os céus toquem e transformem a terra, você precisa interagir numa obra sobrenatural. Você tem que agir numa obra que só o Espírito Santo pode fazer. A ciência não pode, mas Ele pode. A política não pode, mas Ele pode. O homem não pode, mas Ele pode. Nós servimos um Deus que pode todas as coisas. Paulo, entendendo isso, ele disse, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, simplesmente por uma razão, para que a vossa fé não fosse apoiada na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Interagir com Deus nos leva a dimensões que realmente cooperam com os céus. Cooperam com o que Deus está fazendo. Cooperam com o que Deus está realizando. Então, qual que é o teu problema de interagir com o sobrenatural? Ah, pastor, eu não sou nada. Eu não tenho nada. Agora que você se tornou o preferido. Porque Ele chama os que não são. Ele não chama os de nobre nascimento. Quanto mais você se desqualifica humanamente, mais qualificado você está para o céu. Para quê? Para uma única razão, para que ninguém se glorie diante dele. A obra é do Espírito. A obra é do Espírito, por nosso intermédio. É um privilégio, aleluia. É um privilégio interagir, é um privilégio cooperar, é um privilégio ser um tradutor do céu, porque a Bíblia diz aqui, olha, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som que as pessoas não entendiam, um som que as pessoas não compreendiam, mas eu que ando no Espírito entendo o som do céu. Eu que ando no Espírito, eu sei o que os céus estão clamando, aleluia. E agora eu vou interagir com a sociedade.
Avivamento não é simplesmente quando os céus tocam a terra. Avivamento é sim quando os céus tocam a terra e alguém aqui de alguma forma o traduz na sociedade. Alguém de alguma forma o traduz para outras pessoas. Alguém de alguma forma interage e constrói algo digno da glória de Deus, que realmente constrói algo que Deus pode operar de forma significativa. Deus não te chamou simplesmente para você ser um ouvinte dos céus. Deus não te chamou apenas para você ser um espectador do que Ele está fazendo. Deus te chamou para ser um agente de transformação. Deus te chamou para ser um tradutor da linguagem divina para esse mundo perdido. A interação, ela é extremamente importante. Extremamente importante. Quem aqui é salvo? Dê um glória a Deus. Você é salvo porque alguém interagiu. Você é salvo porque você interagiu. A Bíblia nos diz em 2 Coríntios capítulo 5 que nós, os cristãos, recebemos o ministério da reconciliação. Como se Deus por nosso intermédio, para pensar nisso aqui, como se Deus por nosso intermédio. Ei, você não pode se desprezar ao ponto de não estar qualificado para Deus te usar. Não existe isso. Na linguagem de Deus, a humanidade é o agente perfeito para a manifestação dos céus da terra. Deixa eu te contar uma história. Deus gosta, e Deus sempre vai gostar. Deus é apaixonado em querer usar o homem para a manifestação dos céus da terra. Eu vou te provar o quanto Ele é apaixonado por isso, ao ponto de Ele se tornar homem. Jesus Cristo, o homem. Você já parou para pensar? Como se Deus por teu intermédio, rogasse ao mundo para que cresce, rogasse para que o mundo se reconciliasse consigo, reconciliasse com a salvação. Mas por intermédio de quem? Não é de anjos. Aos anjos não foram dado o direito de pregar o evangelho, mas a você foi. Você pode interagir com os céus para essa tão grande salvação. Há alguém vivo que pode dar um glória a Deus aqui essa manhã? Aleluia! Então, pela terceira ou quarta vez, quais são os preconceitos sobre a obra do Espírito? Quais são os preconceitos sobre se entregar a esse relacionamento profundo? Foi Deus que criou? Talvez não, certamente não. A religião, sim. A religião cria bloqueios, a religião cria traumas, mas os céus não. A interação, ela é extremamente importante. Repita comigo: consciência, intencionalidade e interação. Veja para o irmão que vai te pagar o almoço hoje e não sabe ainda, mas ele está sendo convocado para isso. Vira para o irmão e fala assim: consciência, intencionalidade. Estou vendo se vocês pegaram o conceito aí. Interação. Vamos lá, mais forte, diga: consciência, intencionalidade e interação. Aleluia. Quantos creem que Jesus cura? Diga amém. Mas quando você pôr a mão sobre o enfermo. Quantos creem que Jesus salva? Diga amém. Quando você pregar o evangelho. A interação é determinante para que os céus toquem a terra. A interação é extremamente importante para que o Senhor manifeste a sua glória. Um dia um homem bem abastado financeiramente procurou: pastor, eu não sei como servir a Deus. Eu falei assim: você está doido? Como assim não sabe como servir a Deus? Eu falei para ele que eu queria ter o teu dom. Eu falei assim: qual que é o meu dom, pastor? Você tem um dom de adquirir riquezas. Falei assim: é um dom? Falei: lógico que é um dom. E não é um dom fácil não, porque a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. A Bíblia nos ensina que toda a riqueza das nações foi entregue a Satanás. É uma guerra espiritual para você ficar rico. É uma guerra espiritual para você ganhar dinheiro. Você não ganha dinheiro só com esforço. Você não ganha dinheiro só com capacidade intelectual. Você ganha dinheiro porque é um dom que Deus te deu. Eu falei: é, pastor? Eu falei: é. Eu falei: é um dom gostoso, porque o profeta, ele é usado por Deus e toma paulada. O rico pode comer caviar e ser usado por Deus. Aí eu brincando com ele e tal. Eu falei: para pensar o seguinte: Jesus,
homem ungido, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não conseguiria fazer sozinho o que fez, precisava de 12 que trabalharam com ele 3 anos e meio intenso. Vamos calcular quanto uma pessoa precisa para viver basicamente aqui em Curitiba, com 2 filhos, uma classe média baixa. Vocês estão com medo de falar? Vocês estão querendo revelar vocês? Pode revelar quanto vocês ganham, pô. Uns 7 mil, faz aí vezes 12. Falhou a matemática, 84. No mínimo, vamos arredondar para cima, ficar mais fácil essa conta. 100 mil, Jesus precisava para sustentar os 12. 100 mil, 1.200.000 ao ano. 3.600.000 em um ministério. Falei, cara, esse treinamento custou grana pra caramba. Aliás, se Jesus tivesse pensado, ele não teria nem entrado. Não, estou brincando. Mas quem é que sustentou esse ministério? Aquelas mulheres ricas. A nossa intencionalidade, porque fomos capturados por uma verdade, produz resultados que transformam a sociedade. Mas nós não podemos encolher, nós não podemos achar que não fazemos parte disso. Independente de que obra e que caminho que o Espírito Santo te conduzirá, você faz parte do que os céus estão clamando sobre a terra. Você faz parte do que os céus estão construindo na terra. Você pensa que é carnal ganhar dinheiro? Pergunte para um pastor que tem você ao lado dele. Você é uma pérola preciosa para ele, meu amigo. Isso é importantíssimo demais. Agora, o que às vezes nos impede de fluirmos mais e mais e mais? Não é só às vezes a falta da consciência, não é só a falta da intencionalidade, não é só a falta da interação, mas também a falta de senso de propósito. Porque quando o Espírito Santo foi derramado aqui, ele não foi derramado para fazer outra coisa, senão para glorificar o propósito de Deus. Havia uma palavra profética, havia um ensino profético, havia uma designação divina para que o Espírito Santo fizesse o que fizesse. E aqui que nós pecamos demais, porque quando o Espírito Santo vem a nós e revela a obra de Cristo, quando o Espírito Santo vem e nos insere no contexto dos céus na terra, a nossa tendência, se não estivermos mortos, é de tirar casquinha disso. E eu vou falar uma coisa aqui que eu não sei se muitos já ouviram, mas eu preciso falar pelo Espírito, pelo menos uma pessoa eu vou alcançar. E isso vai esclarecer muitos escândalos que vocês já ouviram aí. Sabe o que acontece quando você vê uma pessoa tocada pelo Espírito Santo sem ser quebrantada? Você quer ver uma pessoa tocada pelo Espírito Santo sem antes ser mortificada? Você quer ver uma pessoa ser recebida dons sem antes ser triturada pela moinha de Jeová? A primeira coisa que você percebe é a carnalidade dele se manifestando, porque o dom traz poder, o poder traz autoridade sobre as pessoas, e às vezes o que era para ser para o bem se torna para o mal, porque o cara não foi quebrantado. Mas não foi Deus que fez, foi Deus que fez, só que ele deu uma resposta carnal que Deus estava fazendo. Pastor, isso é possível? Olha para cá. Isso é possível? Olha para Saul. Isso é possível? Olha para vários homens da Bíblia. Porque você precisa se mortificar. Quando o Espírito Santo trabalha, ele sempre vai tentar produzir em você um senso de propósito divino. Mas infelizmente nós somos tão egoístas na nossa forma de se relacionar com Deus. Nós somos tão egoístas na nossa forma de se relacionar com os céus, que nós procuramos que os céus venham a nós para satisfazer a nossa vontade. O que Jesus ensinou? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. O que Jesus nos ensinou? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe seriam acrescentadas. A maioria de nós, irmãos, estamos num relacionamento com o Espírito Santo sem sequer experimentarmos a primeira, mais necessária, mais profunda obra do Espírito Santo, que é nos convencer de pecado. Esse é um problema sério, seríssimo. Eu estou no ministério há mais de 30 anos, e pessoas que prejudicam a obra de Deus são geralmente pessoas vivas para si. O Espírito Santo, ele sempre vai nos levar ao lugar de morte, para depois nos ressuscitar para Deus. Mortos para nós, mortos para o mundo, mas vivos para Deus.
Se você observar a mentalidade de Paulo sendo ser trabalhado pelo Espírito Santo, ele julgava estar fazendo algo para Deus. Ninguém convencia Paulo que a matança daqueles discípulos era uma obra divina. Ele não conseguia, ele só achava que ele estava fazendo a obra de Deus. Ele achava que estava fazendo um favor aos céus. Ele achava, porque a mente que não é trabalhada pelo Espírito Santo, ela se convence pelos seus próprios valores, ela se convence pelo seu próprio padrão. Mas quando a mente ela é chacoalhada pelo Espírito, a palavra do Senhor, mediante a revelação do Espírito, divide a alma do Espírito e traz à luz as intenções do homem. Isso gera quebrantamento, e esse quebrantamento precisa de interação, porque o Espírito Santo, ele te mostra o pecado, ele te mostra a motivação errada, ele te mostra a intenção fora do propósito, mas é você que tem que se arrepender. O Espírito não se arrepende por você. O Espírito não toma o teu lugar no processo. Ele te leva a um lugar de quebrantamento. Ele te leva a um lugar onde você fala: é verdade, eu sou esse verme mesmo. É verdade, eu sou esse homem com intenções erradas. É verdade, eu realmente tenho tirado casquinha da obra de Deus. Quando você perde o propósito, possivelmente você arrefece a presença. Por quê? A manifestação do Espírito sempre vai ser proporcional ao propósito. Repita comigo: a manifestação do Espírito sempre será proporcional ao propósito. A unção nunca foi dada para homens despropositais. Isaías 61 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois o Senhor Deus me ungiu para... Atos 10, 38, assim como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou fazendo bem e libertando os oprimidos do diabo. A unção e propósito sempre estão juntos. A unção e propósito sempre estão juntos. Nós não podemos ser como Saul, que temos a coroa sobre a cabeça, mas sem a unção para o governo. Saul passou mais de 30 anos do seu ministério sem unção, mas com a coroa. Nós não podemos ser homens de títulos que perdemos o propósito e estamos no exercício da função sem a unção. Nós precisamos recuperar essa vida no Espírito. Nós não podemos só funcionar na máquina religiosa. Nós precisamos ser homens e mulheres cheios, embriagados, possuídos, tomados pelo Espírito Santo. Unção e propósito. Qual era o propósito aqui, gente? O propósito era evidente. Estava inaugurando uma igreja local. Jesus já havia estabelecido a sua igreja. Ele era a pedra fundamental. Agora ele estava tornando essa igreja fundamentada, visível à sociedade. Ele estava transformando o que era apenas uma verdade doutrinária numa verdade experimental. Por intermédio de quem? Desses homens. Agora, de onde nós tiramos essa referência? É simples. Se você pega Lucas 24, Jesus falando sobre a obra do Espírito Santo. Qual era a intenção dos caras? Presta atenção. Senhor, esse é o tempo que você vai restaurar o reino de Israel? Cara, me dá uma raiva. Eu não sei você, mas tem alguns textos assim, que o meu temperamento assim, você já viu de melancólico? Eu não tenho nada. Meu temperamento assim, colérico, já sobe as orelhas, fica vermelho. Eu já tenho vontade de entrar na Bíblia, dar um cascudo no cara. Fala: cara, você está com Jesus 3 anos, ouvindo o que o cara está falando há 3 anos, ensinando o que está falando há 3 anos, e você não viu nenhuma vez ele falando sobre isso, e nunca ensinou que restauraria o reino de Israel. De onde saiu esse desejo? De onde saiu essa vontade? De onde veio essa pergunta? Dos interesses escusos, dos interesses internos. Na realidade, aqueles homens não estavam andando com Jesus por causa do propósito de Jesus. Eles estavam andando com Jesus para cumprir os seus próprios propósitos. Ei, se você ainda está nesse nível de relacionamento com Jesus, você vai sempre ser superficial. E o pior, que esse assunto ele é tão encruado na gente, ser humano. O egoísmo do homem é tão encruado no ser humano. Eu vou te dar mais 2 exemplos aqui que vai te chocar.
Jesus morre, ressuscita, apresenta para os caras ensinando 40. Gente, porque crer em Jesus dizendo que ele era o Messias é uma coisa. Agora, crer em Jesus dizendo que ele era o Messias, morreu, ressuscitou, tem que ser outra coisa. Quem está comigo aqui entende o que eu estou falando? Jesus agora ressuscitado, com as marcas ali, com todos os sinais mais do que evidentes, sendo o que ele disse que sempre disse que era. Sabe o que acontece de novo? O verme manifesta. O verme está lá de novo. Lá, Atos capítulo 1, versículo 4 em diante começa a história. Eles estão lá, no momento em que Jesus está quase subindo aos céus, quase recebendo o nome acima de todo nome, quase assentado à direita do seu Pai, acima de principados e potestades, talvez no momento mais sublime da sua história, no ápice de tudo aquilo que ele veio construir, no momento mais extraordinário da sua existência, o verme, de novo, Senhor, este é o tempo que você vai restaurar o reino a Israel. Jesus ficou nervoso naquela hora. Se você ler o texto com atenção, se você é um cara honesto com você mesmo, e você se vendo na resposta que Jesus deu, você sabe que ele estava nervoso. Ele falou assim, sobre tempos e épocas não compete a mim. Imagina você dando uma resposta assim para alguém. Você está aqui, essas coisas competem ao Pai. Aí Jesus pega e fala assim, mas o que compete a mim? Ele fala assim, isso compete ao Pai, mas o que compete a mim? Vocês precisam ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E revestidos desse poder, vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Jesus tira a distração. Jesus tenta matar o egoísmo dos caras e focá-lo no propósito do reino. Nós temos essa tendência, é humana, ela não é diabólica de ser egoísta. E essa tendência de ser egoísta não é por causa do pecado, é porque você é ser humano. É verdade. Eva se tornou egoísta antes de pecar. Eva não tinha comido o fruto quando desejou ele. Você nunca parou para pensar sobre isso? A gente sempre culpa o pecado. Mas como que ela desejou uma coisa que não era para desejar? Antes de ter pecado. Natureza humana. Agora, Deus tem algum problema em te abençoar? Lógico que não. Deus tem algum problema de atender às suas necessidades? Logicamente que não. Mas nós cristãos temos a mente tão, às vezes, travada, que não entendemos que nós já somos mais do que vitoriosos. Não, você não entendeu, nós já somos mais do que vitoriosos. Gente, a humanidade para Jesus é mais do que vitoriosa. Sabe por quê? Jesus é a semente da redenção humana. Ele ressuscitou com um corpo humano glorificado. Ele ressuscitou e levou a humanidade ressuscitada para os céus. Nós, na pessoa de Cristo, como humanidade, já somos mais do que vitoriosos. Aleluia! A sua vitória não depende desse tempo de peregrinação. A sua vitória não depende desse tempo finito aqui na terra. A sua vitória é que você eternamente estará com o Pai. Eternamente poderá estar na sua presença, eternamente poderá conhecê-lo como por ele você é conhecido. Ei, você não está numa caminhada de possibilidades, você está numa caminhada de certeza. Você é mais do que vitorioso, você já tem todas as coisas nele. Agora nós somos igual Eva, tendo todas as coisas, a gente se importa com aquilo que não tem. E geralmente essa é a fonte de frustração. Se você se alegrasse mais com o que você tem, você vai perceber que você ia ser muito mais feliz, muito mais contente. Porque as suas fontes de insatisfação é pela mínima coisa que você não tem. Esse é o ser humano. Esse é o ser humano. Então, eu descobri, é uma questão minha pessoal. É uma brincadeira meio ácida, mas eu descobri. Por que nós estamos tão frios com relação à obra do Espírito Santo? Porque eu descobri que a primeira obra do Espírito Santo é matar. E ninguém quer morrer. Eu não vou me relacionar com alguém que quer me matar. Eu não vou me relacionar com alguém que quer exterminar o meu egoísmo, que quer mudar as minhas intenções para as intenções divinas. Sabe, gente, isso é uma verdade tão absoluta, tão incontestável, que às vezes eu, particularmente, sou pregador dessa mensagem, que tem várias formas de expô-la. Todas as vezes que eu ouço eu mesmo pregar, eu fico com vergonha de mim e falo, meu Deus,
Por que eu ainda sou tão egoísta? Por que eu ainda olho para a obra de Deus tão focada em mim? Por que eu olho a obra de Deus tão focada na minha vida? Uma das coisas que me chama muita atenção na Bíblia, mas me chama para valer, é Davi. Porque Davi tinha uma intenção legal de construir a casa para o Senhor. E se você observar a conversa de Davi com Deus, era muito profunda. Deus, eu tenho um palácio. Deus, eu tenho onde morar. Deus, eu estou cheio de riquezas, estou cheio de benesses. E a sua arca está ali na tenda. Gente, conversa de apaixonado. Conversa de quem está interessado pela causa certa. Agora, preste atenção no que acontece. Deus fala para ele, não, Davi, você não. Mas o teu filho sim. Eita, aqui, irmão, 99% de nós já tinha ficado para trás. Se não for eu, então que não se faça nada. Se não for eu o cara do avivamento, que não venha avivamento. Se não for eu o cara, então que não aconteça nada. E Davi fala, ok, o propósito é maior do que eu. O propósito é maior do que eu. Eu não apenas vou usar a estrutura de governo para cumprir o propósito, vou pegar o tesouro do meu reino para cumprir o propósito, como também dos meus tesouros pessoais, eu vou separar para Salomão para que o propósito seja cumprido. A minha pergunta, irmão, é: o propósito é maior do que você? O Espírito Santo já te levou a esse lugar, onde a missão é maior do que você mesmo, maior do que os seus interesses pessoais, maior do que a sua vontade de ser alguém na face da terra, e não tem nada de errado disso. Você pode ser alguém, mas o reino de Deus tem que ser maior. Você pode desejar coisas nesta vida, mas o desejo pelo reino de Deus tem que ser maior. Em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e as demais. Põe as coisas como demais, não tem nenhum problema, desde que elas sejam demais. E quem é que produz isso? Só o Espírito Santo. A sua natureza, acredite que eu estou te falando, a sua natureza, por mais que você frequente os 4 cultos da Alcance todo domingo, a sua natureza, por mais que você tenha a sua intelectualidade bem trabalhada, a sua natureza, por mais que você fez milhões de sessões de terapia, acredite, ela nunca vai te dar condições de matar a si mesmo. É um instinto de sobrevivência da carne. Você quer ver uma coisa interessante? Vou te provar. Quem quer ir para o céu, diga amém. Quem quer morrer agora? É incoerente. Não, se for igual a Enoque, eu até topo a parada. Você viu como que é? Instinto de sobrevivência. E a gente não para ver isso. Às vezes a gente não entende a nossa própria natureza humana. Mas o Espírito Santo sim. O Espírito Santo sabe entrar. O Espírito Santo sabe nos convencer. O Espírito Santo pode nos tirar das armadilhas que nós criamos. O Espírito Santo pode nos tirar das distrações que nos roubam de ouvir o som do céu, que nos põe e tira dos medos que nós construímos de interagir com Ele. O Espírito Santo é capaz de pegar a fraqueza e tornar ela numa fortaleza. O Espírito Santo é capaz de pegar uma derrota e se tornar ela em uma vitória. O Espírito Santo é capaz de usar o poderoso nome de Jesus, da morte tira a vida. Nós precisamos reverter esse quadro de negligência. Nós precisamos ser apaixonados pela obra do Espírito Santo. Eu e você intencionalmente precisamos buscar. E eu quero concluir aqui, 5 minutinhos. O texto nos mostra que essa busca aqui, ela é individual e coletiva. Individual e coletiva. Observe que no versículo 3, quando o céu desceu sobre a terra, as línguas repousaram sobre cada um deles. Repita comigo, sobre cada um. A individualidade. Aí o texto fala, e todos foram cheios do Espírito Santo. Diga comigo, pluralidade. Então a individualidade da pluralidade, essa é a vida no Espírito. Essa é a vida no Espírito. Queridos, é muito bom nós estarmos aqui, debaixo de uma palavra dessa, debaixo de um louvor desse, debaixo de uma estrutura dessa, debaixo de um acondicionamento extraordinário como esse. A coletividade é boa, ela é saudável, necessária e exigida da Bíblia. No entanto, a coletividade deveria ser um resultado da individualidade. A Bíblia não fala que o Espírito, em primeiro lugar, foi derramado sobre todos. A Bíblia fala que todos foram cheios, mas sobre
permanência do Espírito, residência do Espírito foi individual. E esse texto aqui está relacionado ao que aconteceu na Antiga Aliança. Quando a Antiga Aliança foi funcionada dos termos espirituais, cerimoniais para Israel, eles construíram o tabernáculo, veio fogo de onde? Dos céus, e acendeu aonde? O altar, do altar onde seria todo o serviço feito do tabernáculo, o incenso seria queimado, as ofertas seriam queimadas, tudo vinha a partir daquele fogo. Por isso que Nadab e Abiú foram queimados, ou seja, mortos, quando trouxeram o fogo estranho. Nessa analogia, ou seja, Deus acendeu o fogo em nós. No momento que você se converteu, você se tornou o altar de Deus, o Espírito Santo veio sobre você, e a semelhança daqueles sacerdotes, nós precisamos também não permitir que o fogo se apague. A própria Bíblia nos diz: não extinguais o Espírito Santo, não entristeçais o Espírito Santo, mas enchei-vos do Espírito Santo. Existem práticas intencionais que aqueles sacerdotes tinham que fazer: tira as cinzas, põe lenha, tira as cinzas, põe lenha, guarde, preserve aquilo. Na hora que o tabernáculo fosse mudar de lugar, colocava o fogo que Deus acendeu no incensário, para que no outro lugar, a região era outra, mas o fogo era o mesmo. O fato é que quando nós vamos olhar para as nossas agendas, não está lá um compromisso, seguindo o conselho de Paulo, debaixo de uma verdade recorrente: ser cheio do Espírito Santo. A maioria das nossas agendas não tem esse compromisso intencional, de jejum, de oração, de busca. Sem intencionalidade não vai. E essa intencionalidade, ela tem que partir da sua individualidade. Você tem que queimar por Ele, você tem que arder por Ele, você tem que desejá-lo mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que qualquer coisa. Oh, Espírito Santo, cria em nós a fome e a sede por Tua presença. Cria em nós a fome e a sede por mais de Ti. Nessa coletividade aqui, o que deveria ser? Deveria ser a reunião dos incendiários. Deveria ser a reunião dos homens e mulheres apaixonados por Jesus, que passaram segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, cuidando do seu fogo, cuidando dessa chama que Deus acendeu, dessa paixão por Jesus, dessa paixão pela obra do Senhor. Eu sempre digo que na individualidade você gera comunhão, e na coletividade você cumpre missão. Na individualidade você desfruta da presença e permite que Ele trabalhe no seu interior, fazendo com que você se apaixone mais por Ele, mais por Ele, mais por Ele. E na coletividade, nós, cada um no seu dom, cada um na sua especificidade, cada um dentro daquilo para o qual Deus o chamou, ungiu, capacitou, a obra vai ser feita. O grande problema é que nós invertemos esses polos. A gente vem à igreja para estar cheio, e não vem à igreja por estar cheio. Porque a nossa individualidade está cheia de distrações. Eu termino fazendo uma pergunta: é de fato só distração? Ou é resultado do primeiro tópico da minha mensagem? Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Qual foi a resposta deles? Nem sequer ouvimos falar. Sabe o que é o meu grande medo? É que nós venhamos cair nesse mesmo lugar de não dar a devida importância ao Espírito. Uma falta de consciência da necessidade, uma falta da consciência do poderoso ministério do Espírito Santo. Que Deus nos livre disso. Que Deus nos livre, os pastores, os líderes disso. Que Deus livre as mulheres disso. Que Deus livre os homens. Que Deus livre os maridos, as esposas, os filhos. Que Deus nos livre dessa negligência. Que o Senhor esta manhã aqueça o nosso coração, e você volte a arder por Deus, e você volte a arder numa chama profunda de amor e de intencionalidade na sua busca pelo Espírito Santo. Eu não sei você, mas eu, depois que ouço uma mensagem dessa, eu fico desesperado por estar mais entregue, quebrantado, querendo ouvir a sua voz. Eu quero te convidar para os próximos 5 minutos que nos resta dessa reunião pública,
de você ficar em pé no seu lugar e de alguma forma você começar a falar com o Espírito Santo em nome de Jesus. Começar a falar com o Espírito Santo, fala: eu quero te conhecer mais do que eu sempre te conheci. Eu quero aprender a me relacionar com você mais do que eu sempre me relacionei. Eu quero aprender a ser fervoroso mais do que eu já fui fervoroso em toda a minha vida. Oh, aleluia, aleluia. Se você é um salvo e tem suas mãos santas, levante ela aos céus agora. Esqueça quem está à sua direita, à sua esquerda agora. Você que já fala em língua estranha, comece a orar em língua estranha. O ministério de música, ministre a música em adoração ao Senhor. Você que está aqui, abra teu coração. Comece a se derramar como você nunca se derramou. Comece a permitir que o Espírito Santo te quebrante como nunca te quebrantou. Deixe ele te levar a esse lugar de morte que você nunca chegou. Deixe ele revelar os sons dos céus. Deixe ele abrir os teus ouvidos. Deixe ele tornar o seu coração sensível. Oh, vamos, depende de você. Depende da sua interação. Depende da sua entrega. Flua, flua, dê lugar ao Espírito Santo. Teu poder, então vem incendiar meu coração, é teu altar. Sim, Espírito Santo, vem, põe até o fogo em nós. Incendeia a tua igreja, incendeia o teu povo, incendeia. Onde estão os apaixonados por Jesus? Onde estão os apaixonados pelo som do céu? Onde estão os incendiários dessa geração? Nós estamos aqui tão sedentos. Flua, 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 flua. Você é livre para fluir. Você é livre para dar glória a Deus. Você é livre para orar em novas línguas. Você está no ambiente de liberdade. Você é livre para adorar. Você é livre para expressar a sua paixão por Ele. Você é livre para se derramar diante dEle. Flua, 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 flua. Adore como vocês nunca adoraram. Intensidade, 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 intensidade. Oh meu Deus, que fogo, que unção aqui. Que unção nessa casa. Você é livre. Você é livre para fluir. Você é livre para queimar. Você é livre, você é livre, você é livre. Os seus poços estão sendo desentulhados. Os seus poços estão sendo desentulhados. O fogo, fogo, fogo está acendendo aí. Vamos, dê lugar a Ele. Ele é esse fogo ardente dentro de você. Ele é essa chama consumidora dentro de você. Você que ora em línguas, comece a orar em línguas. Ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas. Ore, ore, flua, flua.
dentro de você que vai fluir. Há um rio dentro de você que vai fluir. Isso, flua, 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 flua. Interaja com esse ambiente, interaja, interaja, interaja. Venha, venha com ele, venha com ele, venha com ele. Uau! Fogo, 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 batismo de fogo, batismo com o Espírito Santo, fogo, fogo, fogo. Batismo de fogo, batismo de fogo, batismo de fogo, batismo de fogo. Bêbados do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Fogo no altar, fogo no altar, fogo no coração, fogo na consciência, fogo, 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 fogo. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Meu Deus, há uma unção aqui, há uma unção aqui. Eu não consigo parar o que Deus começou aqui. Meu Deus do céu, que fogo! É o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Coloque as suas mãos sobre alguém que está ao seu lado. Comece a orar por esse alguém. Ajude ele a tirar essas cinzas do altar dele. Ajude ele, inspire ele a acender esse altar de novo. Vamos, flua, 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 profetize com a música. Oh! Abençoe, abençoe alguém, abençoe alguém. Transborde sobre a vida de alguém. Transborde sobre a vida de alguém. Transborde. Flua, flua, flua. Oh! Glória. Te damos glória, teu é o poder, pra sempre, amém. Diga isso a ele. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, Jesus, teu é o poder, pra sempre, amém. Só a igreja declara: te damos honra. Aleluia,
Aleluia. Interaja com essa presença um pouco mais. Interaja com a presença do Espírito um pouco mais. Você pode mais, você pode entregar mais, você pode interagir mais, você pode se render mais. Essa palavra não só encoraja, não só ministra nossas vidas, mas essa palavra nos traz um realinhamento. A nossa caminhada cristã não está relacionada com o quanto a gente faz, ou com o quanto a gente parece, mas está relacionado com a interação com o Espírito Santo. Nós não podemos encerrar essa reunião sem, de forma individual, dar um espaço para que haja uma interação maior. E eu quero desafiar você que precisa de uma interação maior com o Espírito Santo, que precisa ativar esse fogo, acender esse fogo, renovar esse fogo no seu interior. E eu quero te desafiar, sai do seu lugar, vem aqui à frente. É um marco para a sua vida, é um tempo novo para você. É você que precisa interagir com esse fogo. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós queremos orar por você. Nós queremos ter um tempo mais de oração, de interação, de entrega com o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nossa busca individual nós precisamos começar a praticar agora essa interação com o Espírito Santo. Praticar agora esse fogo no altar. Praticar agora. Você que quer exercitar a prática da interação com o Espírito Santo. E tem mais um convite. Você que de repente entrou aqui nessa igreja a primeira vez, e você precisa interagir com esse fogo, com essa presença, mas um passo é necessário, um passo de entrega, de você entregar a sua vida para Jesus, se render a Ele, morrer para si mesmo, e nascer de novo para Jesus. Alguém aqui que precisa fazer essa entrega, levante sua mão bem alta, eu quero te conhecer. Glória a Deus, 2 pessoas ali. Há mais alguém que precisa fazer essa entrega? Glória a Deus. Há mais um jovem ali. Há mais alguém que precisa fazer essa entrega? Agora eu quero fazer mais um pedido. Você que levantou sua mão, sai do seu lugar por gentileza, vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Danilo, recebe para mim por gentileza. Aqui desse lado, as pessoas que levantaram a mão, é o Tiago, recebe para mim por favor. Glória a Deus. Enquanto o louvor ministra mais uma vez, nós vamos ser ministrados pelo Espírito. Você quer ser mais ministrado por essa presença? Estenda a sua mão assim, interaja. Você pode interagir mais, você pode entregar mais. Há um mover sobre nós, há uma presença sobre nós. Há um mover sobre nós, há uma presença sobre nós. O que o pastor trouxe aqui é muito mais do que uma orientação, é uma fundamentação do nosso caminho, é uma fundamentação da nossa vida cristã, do nosso chamado. Somos chamados a interagir, somos chamados a carregar a presença, e que você receba essa presença aí no seu coração, e que você receba mais e mais dessa presença, desse fogo no seu coração. O Ministério de Louvor vai nos conduzir um pouco mais aqui nesse espírito de adoração, e nós vamos buscar nos render. Vou pedir aos líderes de célula, os diáconos, os pastores, nos ajude a orar por essas pessoas, nos ajude a ministrar por essas pessoas. E você que está aí no seu lugar, interaja um pouco mais. Não há outro, não há outro, não.
Deus. Glória a Deus. Sim, Senhor. Vem sobre nossas vidas. Nos dá uma consciência da sua presença. Alinhe nossas ações para sermos intencionais. E nos ajuda a interagir com o Senhor todos os dias da nossa vida. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus por todos vocês que buscaram aqui essa interação. Deus te abençoe. Que o Espírito Santo venha sobre sua vida. Que o Espírito de Deus venha sobre cada um de vocês, levando a um tempo de maior interação, entrega, intencionalidade na presença de Deus, amém? Nós estamos finalizando a nossa reunião. Estenda a sua mão, quero encerrar a nossa reunião. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, hoje e sempre, amém. E vá em paz, Deus te abençoe, uma semana abençoada para você.